Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este que é o último vídeo do ano, um vídeo especial, um vídeo de balanço, sobretudo aquilo que eu andei a jogar durante o ano, destacar uma ou outra situação que nos aconteceu aqui em 2024, que foi um bom ano, um ano de contínua evolução, de contínua expansão da nossa comunidade, sobretudo a nível do nosso podcast Split Chicken. E por falar, obviamente, em podcast, como todos já sabem, ou pelo menos a maior parte das pessoas que nos seguem, sabe que o podcast neste momento sofreu um revés. O Spotify cancelou-nos a conta, pisámos o risco, provavelmente, com os nossos programas de música, com algumas músicas licenciadas que tivemos colocado nos nossos programas, e eventualmente levámos sem aviso nenhum, um strike, fecharam-nos simplesmente o canal, o nosso podcast no Spotify. Mas, obviamente, isto é só um revés. Vamos voltar para o ano com energias renovadas, com uma nova visão daquilo que queremos fazer e, obviamente, veremos dar notícias. Portanto, este vídeo não serve para dizer algo que já se sabe. Há algumas semanas tirámos estes dias de Natal, Ano Novo, para descansar também, pensar um bocadinho o que é que vamos fazer no próximo ano, mas aquilo que aprendemos com isto tudo que nos aconteceu foi que temos uma comunidade fantástica, uma comunidade que nos apoiou desde o primeiro momento em que descobrimos o que nos aconteceu, a recuperar rapidamente todos os episódios para eventualmente os colocarmos no futuro. E portanto foi muito bom ver as iniciativas que a nossa comunidade fez, sobretudo nesta fase final do ano, desde as prendas do amigo secreto. Foi algo que nos tocou imenso. Não estava à espera de algo tão fixe da comunidade, uma iniciativa totalmente pensada e realizada pela comunidade. Vocês, quem nos viu aqui no nosso stream que fizemos na troca de prendas de jogos digitais uns com os outros, enfim, foi muito, muito, muito bom. Isto para dizer, obviamente, que é um vídeo em que encerramos então aqui o ano. Eu espero que vocês também tenham tido um bom ano e que venham a ter um ano 2025 ainda melhor. Eu espero para o próximo ano tomar aqui algumas resoluções que eu não sei se vou ter coragem de as realizar ou não, mas se tiver, vocês também serão avisados em breve. Será a nível pessoal, sobretudo, e a nível dos nossos projetos que temos aqui nas nossas redes. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer em 2025. É um número muito redondo para mim. Será um número em que eu farei, já não sou propriamente novo nisto, 50 anos, é um ano em que eu também faço, já fiz este ano 25 anos de carreira, digamos, de jornalismo ligado aos videojogos, a escrever e a produzir conteúdos já há muito tempo. E portanto vamos ver para o ano o que é que vai acontecer. Tenho alguma expectativa do que vai acontecer, mas vamos ver. Querendo então fazer um balanço deste ano. Este vídeo, o propósito que surgiu foi que eu este ano, desde janeiro, e vou fazer isto para o próximo ano, desde janeiro comecei a registrar todos os jogos que eu comecei a jogar e completei. Obviamente que pelo meio tenho muitos jogos em que joguei, testei ou não acabei, jogos que fui picando, experimentando, fazendo gameplays, primeiro contacto, não entram para aqui, para as contas. Vou listar só os jogos que estavam no meu plano de jogar, outros que não estavam no plano, mas acabei por jogar e acabá-los. E portanto foi um ano que se eu somar as horas todas, eu não fiz essas contas, provavelmente no fim vou fazer essa conta, mas se somar tudo são centenas de horas a jogar jogos muito grandes. Acho que este foi o ano em que me aventurei em RPGs, sobretudo nipónicos de longa longevidade. E portanto, logo um dos primeiros jogos que acabei este ano foi nada mais do que Grand Theft Auto 5. Portanto, um jogo que nem sequer é deste ano, é simplesmente 2013 e portanto já tem mais de 10 anos. Mas foi o ano em que me comprometi a começar e acabar novamente o jogo em live, pela terceira ou quarta vez que regressei ao jogo. Não sei por que razão é que parei sempre, o jogo é simplesmente fantástico, mas pronto, por diversos motivos fui parando, nunca retomando. Desta vez foi do início ao fim. Ficou tudo registado em live, quem nos acompanhou, e portanto vocês próprios são os testemunhos. Não registrei o tempo deste jogo, não faço ideia quanto tempo é que demorei, mas sou capaz de ter demorado umas 20 horas, 20 e pico horas. Vocês sabem mais ou menos a longevidade deste jogo. Mas depois, continuando,
Eu vinha desde o ano passado com a embalagem toda da saga Yakuza, até porque íamos ter o Like a Dragon, o Infinite Wealth em fevereiro, e portanto eu vinha com a embalagem toda, queria jogar a série toda, e saiu primeiro o Like a Dragon Gaiden, e portanto eu ainda fiz obviamente aqui esta série. Portanto, Yakuza 6 demorei 25 horas a acabar. O jogo se calhar mais curto de toda a saga até ao 6, penso que seja o mais pequenito. 25 horas mais ou menos registadas no jogo. Depois veio o Like a Dragon, o Gaiden, portanto o jogo serviu como prequela, como ligação entre o Yakuza 6 e o Infinite Wealth. Demorei cerca de 15 horas. Este é um jogo relativamente curto da série. Portanto, os jogos que nos explicam os acontecimentos do anterior Like a Dragon, em relação ao Like a Dragon 2 ou Infinite Wealth, como quiserem, em que nos explica o que é que aconteceu então ao Kiryu depois daquilo que do final do Yakuza 6. Portanto, isto está tudo interligado. Vocês vão perceber se jogarem Yakuza 6, depois jogarem o Like a Dragon, jogarem o Like a Dragon Gaiden e agora o mais recente Infinite Wealth, vão perceber tudo o que aconteceu no final da saga do Kiryu. Passagem obviamente para o Ichiban, que é o atual protagonista da série. Culpa protagonista, não quero que ele seja só o protagonista. Os dois fazem uma grande dupla Infinite Wealth. E por falar em Infinite Wealth demorei então 70 horas. Portanto, só aqui em Yakuza temos mais de 100 horas somados os 3 jogos: Yakuza 6, Like a Dragon Gaiden e o Infinite Wealth. Portanto, jogos espetaculares. Como vocês sabem, o Like a Dragon Infinite Wealth foi o meu jogo do ano. Podem ver o vídeo anterior em que eu falei dos meus GOTY. Depois tivemos também, logo ao início do ano, outro jogo que acabei, Suicide Squad Kill the Justice League. Eu sei que é um Game as a Service, eu sei que é um péssimo Game as a Service, mas antes do jogo se transformar, digamos assim, em Game as a Service, tem uma história, uma narrativa em que se pode acabar. É interessante QB, mas demorei cerca de 15, 18 horas, tenho aqui anotado, para acabar, e ainda nestas horas ainda há de estar muito provavelmente algumas missões que eu fiz no conceito de Game as a Service até ter desistido de jogar. Portanto, continuando, como eu disse, o meu ano de RPGs, vocês se virem os meus GOTYs, tem lá muitos RPGs na minha lista, porque foi o ano em que eu joguei. Já há muito tempo que eu não jogava e investia tanto tempo em jogar histórias como este ano, e este foi, e isto já para não dizer alguns jogos que eu estou a jogar paralelamente. Ni no Kuni, que eu tive que parar, queria retomá-lo, que eu queria muito jogá-lo e acabá-lo. Foi um dos jogos que eu comecei, infelizmente não consegui acabar. E também o Secret of Mana, que era um jogo que eu, na altura, até comecei a jogá-lo para fazer review, mas o jogo foi completamente atropelado por outros lançamentos que saíram na altura e eu tive que o encostar. Mas também é um jogo que eu hei de retomar e provavelmente ficará já para o ano, continuação destes 2 jogos. Isto para não dizer que tenha então o Metaphor Fantasy foi um jogo que me tem acompanhado nos últimos meses. Eu digo meses porque desde que foi lançado o jogo eu tenho jogado praticamente todos os dias, não todos os dias, com interrupções de outros jogos para testar, mas era um jogo que eu queria muito acabar. Aliás, foi um do meu top 3 jogo do ano. Estou neste momento com 53 horas and counting, portanto eu sei que o jogo se vai prolongar ainda por bastante mais tempo. Já estou na reta final do jogo, penso eu, mas acho que ainda tenho muito percurso pela frente. Não consegui acabar em 2024, infelizmente, mas pronto, fica aqui o registro só deste jogo. 53 horas que há de migrar para o próximo ano. Obviamente para o próximo ano já não o vou contabilizar como jogo do próximo ano, porque a maior parte do tempo foi gasto aqui, mas reparem, são 53 horas que eu já meti aqui no jogo, somado, e portanto and counting, como se costuma dizer. Voltando atrás, Final Fantasy VII Rebirth foi um jogo que também muito grande. Comecei por querer picar tudo, fazer todas as atividades do mapa, depois o outro mapa seguinte, e depois o outro mapa seguinte, até entramos em saturação, e o jogo consegue-nos fazer isso. Inicialmente muito giro, picar tudo, ok, completar 100% de cada região, mas depois no final a gente só quer é avançar para a história, fazer o principal, e ainda assim acabei o jogo com 88 horas, obviamente com montes de conteúdo ainda para fazer no fim. Não que diz respeito aos side quests, obviamente, se fosse para o completionist, que nunca costumo ir em nenhum jogo, mas pronto, começo sempre com essa dinâmica, com essa pica de querer fazer tudo, mas depois vou perdendo e eu quero é acabar os jogos depois.
Então, 88 horas do Final Fantasy VII Rebirth. Depois tive Dragon's Dogma 2, outra análise que fiz, outro jogo que acabei, um RPG, em que meti 66 horas e que o pessoal da comunidade tem gozado comigo que, Rui, visto os créditos rolar, 60 horas és um menino, falta-te metade do jogo. Eu, no way. Já vi créditos a rolar, para mim está fixe, não vou entrar numa de repetir tudo de novo porque afinal há muita coisa a acontecer. Eu não quero saber o que é que vem a seguir dos créditos. Eu sei, muita malta me tem dito, não jogaste Dragon Dogma 2 todo. Eu não quero saber. Os créditos rolaram com 66 horas e eu não estou com vontade de ir mais ao jogo. Obviamente que o jogo enche-nos as medidas. Se há muito conteúdo para fazer depois dos créditos rolar e alguém quer continuar, porreiro, parabéns Capcom por ter conseguido então prolongar ainda mais o jogo. Mas pronto, comigo é um bocadinho assim. Depois tive Stellar Blade, um grande jogo de ação da Sony, um jogo futurista, 30 horas, registrei-o aqui no Stellar Blade. Portanto é um jogo, não é muito grande, mas obviamente vocês vejam este tempo, normalmente é o tempo que é marcado automaticamente pela consola. Eu não ando aqui a contar o meu tempo de jogo diário. Portanto, todas estas horas são sempre uma aproximação, mais 5, menos 5, mais 10, menos 10. Há aqui alguns jogos, sobretudo os MMOs, eu muitas vezes estou com o jogo só a fazer-me companhia, nem sequer estou a jogar, estou a FK, não acontece com os outros, mas é capaz de haver aqui situações em que às vezes temos aqui a consola ligada ou o PC com o jogo e acabamos por não o jogar e o tempo vai contabilizando. Mas pronto, Stellar Blade, 30 horas. Depois, outro jogo, esse sim, achei já grandinho, o Sandlands, é um dos jogos esquecidos do ano, mas um jogo muito porreiro, não é o melhor jogo, nem sequer entra no top 10, mas o Sandlands, um jogo de um universo criado pelo Akira Toriyama, que infelizmente nos deixou também este ano, em que joguei e acabei 45 horas, tenho aqui registado. Portanto, um jogo open world, um jogo com um monte de atividades para também fazer, bastante giro, gostei bastante deste jogo. Depois tivemos aqui, para limpar o palato, o Hellblade 2, portanto um jogo, há quem diga que nem sequer jogo é, portanto é um filme interativo. Enfim, foram 5 horas, um jogo muito curto, nos oferece aqui uma experiência com uma narrativa. Houve prémios ganhos em termos de performance e técnicos nos Game Awards, portanto 5 horitas para jogar este jogo. Depois, voltando outra vez aos RPGs, tenho na minha lista um jogo que não fiz análise, mas que joguei, e obviamente decidi mesmo acabar um jogo da Atlus, que foi o Persona 3 Reload. Tenho aqui registado 108 horas, portanto os jogos da Atlus é de nos fazer arrancar os cabelos. Eu não sei se cheguei a dizer disso, o Infinite Wealth, 60 horas, estava a dizer qual é que era o jogo com mais tempo que eu investi em termos de RPGs. É capaz de ter sido este, Persona 3 Reload. Acabei o jogo, adorei, 108 horas. Recebi como prenda da nossa comunidade, neste caso o Fábio, o Persona 4, e portanto já estão aqui a querer dar uma mensagem. Será provavelmente um dos meus jogos para o próximo ano para jogar. Depois, mergulhando nos MMOs, tive Final Fantasy XIV On Trail, saiu a expansão este ano. Eu meti mais algumas boas dezenas de horas. Eu tenho aqui registado mais de 100 horas. Foi provavelmente porque eu, antes de jogar a expansão nova, eu tive que fazer o catch-up daquilo que foi o final da expansão anterior, mais os conteúdos que foram lançados, as patches de conteúdos, com muitas quests narrativas, lançado durante os 2 anos de intervalo das 2 expansões. Portanto, eu tinha todo esse conteúdo para fazer nestes 2 anos, sobretudo narrativos, bastante grande, e depois então investir outra vez na expansão. Tenho aqui mais de 100 horas, não tenho a certeza quanto é que foi, mas reparem, um MMO é bastante grande. Continuando, vamos para coisas mais ligeiras, entre aspas. Space Marine 1, sim, acabei o 1 este ano, 7 horas registados, porque estava para sair o Space Marine 2. Eu quis jogar, joguei quase colados um ao outro, comprei alguns dias antes de sair o Space Marine 2. Joguei, acabei 7 horas, curtinho, sweet, muito fixe, diverti-me imenso com o primeiro. E obviamente depois o segundo, Space Marine 2, também não é um jogo muito longo, 12 horas.
quase que joguei um a seguir ao outro. Pelo meio ainda meti o Astrobot, que saiu na altura um bocadinho antes do Space Marine 2, outro jogo que eu adorei este ano, um dos grandes jogos do ano, e para mim, para muita gente, felizmente, 13 horas para acabar o Astrobot. E obviamente que não acabei todos aqueles níveis difíceis, sobretudo os dos símbolos da PlayStation. Acabei bastantes, mas não todos, e sei que há desafios bastante duros no fim. Obviamente completar este jogo a 100%, provavelmente o dobro das horas, muito provavelmente. Portanto, 13 horas para o Astrobot. Outro jogo muito ligeirinho que eu joguei foi o Plucky Squire. Jogo curto, 8 horas, jogo de plataformas, um jogo, uma aventura da Devolver, que alterna entre um mundo de um livro 2D para um mundo real 3D. Portanto, um jogo muito giro que vocês devem todos jogar. Portanto, 8 horas para acabar esta aventura. Depois fomos para a Nintendo. Outro jogo que eu não podia falhar, obviamente, é uma aventura de Legend of Zelda. Neste caso, jogamos mesmo com a Zelda, Echoes of Wisdom. Tenho registrado 25 horas de jogo. Portanto, um jogo bem mais ligeiro que aquilo que estamos habituados. Um jogo mais de puzzles ou propriamente uma aventura épica quando controlamos o Link. Portanto, um jogo diferente. 25 horas. Depois, outro jogo que eu tenho segundo o Steam, mas este teve muito tempo AFK, Throne and Liberty, um MMO que eu tenho aqui registado 80 horas segundo o Steam, e portanto um MMO que eu gostei até chegarmos ao endgame e começámos a perceber que para evoluir era preciso um grind excomunal, e aos poucos a malta aqui da comunidade foi abandonando o jogo. Eu fui um dos primeiros, até tenho mais que fazer, como se costuma dizer, estar a fazer grind. Isto acontece neste, vai acontecer provavelmente noutros jogos. Já que estamos a falar de tempos de jogo, eu vou-vos dizer que neste momento Path of Exile é o jogo que eu estou a jogar ainda. Portanto, vamos contabilizar aqui que ainda estou a jogar e vou continuar a jogar provavelmente em 2025. Já tenho no Path of Exile 2 Early Access, e isto vai contra os meus princípios de jogar jogos em Early Access, mas eu sei que o jogo está bastante completo e vai-se permitir migrar para a versão final 1.0. Tenho aqui, segundo o Steam, 43 horas, quase 44 horas, mas obviamente também com muito tempo a FK. Para volta e meia meto o jogo e não o jogo, está só aqui a fazer companhia, mexo o boneco de vez em quando. É uma forma que eu tenho às vezes, quando estou concentrado aqui a fazer outras coisas, de estar com alguma companhia, algum ruído, digamos assim. Há quem liga a televisão, eu ligo um jogo e deixo-o estar. Portanto, já o tenho, não acabei a campanha, que são 3 capítulos, estou no terceiro acto. Provavelmente até vou acabar os 3 atos até ao final do ano, então contabilizávamos este jogo como o jogo de 2024. Mas pronto, fica aqui este registro, 43 horas,8, portanto 44 horas para este Path of Exile. Continuando aqui na nossa lista, temos Black Ops 6, portanto um novo Call of Duty que eu adorei esta campanha. 8 horas, portanto é a média. É até uma campanha bem mais longa, normalmente são 6 horas, 6, 7 máximo. Esta são umas boas 8 horas. É uma aventura bastante completa no que diz respeito à longevidade, e portanto gostei bastante. Voltando outra vez aos RPGs, tivemos já quase nesta reta final do ano Dragon Age de Vanguard. Acabei o jogo com 76,5 horas. Portanto, mais um jogo com dezenas de horas que eu investi só num RPG. Vocês depois perguntam, como é que demoras tanto tempo a fazer as reviews depois do jogo sair? Já não basta às vezes a gente receber o jogo ou no dia de lançamento, ou às vezes até dias depois, e obviamente que temos que jogar os jogos, e eu tenho demorado a fazer as reviews destes jogos. Acabam por cair no canal, sim. A minha ideia também era, por exemplo, o Metaphor Fantasio, ainda fazer a análise do jogo para o canal. Vamos ver se eu consigo ou não fazer. Mas pronto, Dragon Age Vanguard, 76 horas,5, ainda são algumas horas valentes. O último jogo que eu acabei este ano foi, como vocês devem saber, Indiana Jones and the Great Circle. Portanto, uma aventura que eu adorei também. Entrou direto para o meu top 10 de jogos do ano. Se há jogo que consegue trazer-nos o ambiente e o espírito de Indiana Jones, foi este, The Great Circle. Portanto, demorei 18 horas a acabá-lo. O jogo até tem mais longevidade. Se vocês quiserem fazer o conteúdo, todas as investigações, procurar todos os tesouros, enfim, há muita coisa para fazer neste jogo. Eu na segunda metade do jogo quis foi acabar a história e seguir sempre em frente, e portanto mesmo assim 18 horinhas para acabar este jogo. E basicamente foi assim o meu ano a jogar. Ainda foram 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 jogos que eu comecei e acabei em 2024. Alguns deles aqui com meio batota, portanto, contabilizando o Metaphor que ainda não acabei, mas já tenho aqui um grande percurso feito este ano. Nada mal, eu acho que nós não temos percepção. Testamos tantos jogos, uns acabamos, outros acabamos por não estão aqui montes de jogos que eu também investi muito tempo, mas não os acabei, portanto não quis estar a fazer batota. Por exemplo, o Prince of Persia, Lost Crown, joguei muito, mas não acabei. Sinto que estou, sei lá, 80% no fim, quase que o terminamos, acabei por desistir na altura. Esse foi um dos poucos jogos que eu desisti, não por falta de tempo, mas por falta de skills. Eu senti que não estava. Cada puzzle novo que eu apanhei, sobretudo de saltos em picos, já me estava a queimar os neurónios e eu tive que desistir do jogo, estava a ficar maluco com os reflexos que o jogo exige, que eu já não tenho, e portanto foi mesmo uma desistência que o jogo ganhou-me. Mas o jogo é fantástico, ok, está na minha lista de jogos do ano. Houve outros jogos que eu fui experimentando, gravando vídeos só para experimentar, mas obviamente são primeiros contactos, não contam para aqui. Se fôssemos a somar esses jogos, seriam várias dezenas de jogos que nos passam pelas mãos todos os anos, entre os jogos gratuitos, free to play, entre os jogos que saem no serviço Game Pass, enfim, coisas que vamos tomando notas. Muitos deles até foram demos, gravei muitos vídeos este ano baseado em demos. E pronto, fechando aqui este ano, em termos de o meu canal aqui, que vocês veem, houve uma abertura de um segundo canal, este só dedicado a blogs, e até agora tem sido só mesmo blogs. Gostava muito que este canal chegasse aos 1000, mas eu não tenho gravado com a frequência que eu gostaria e planeava fazer. Isso é uma das minhas resoluções para 2025, fazer mais blogs, falarmos sobre mais assuntos, trazer aqui. Muita gente me diz: Rui, eu sei que tu só fazes blogs quando tens algo a acrescentar a algum assunto, que é mesmo a essência, era que eu consiga dar os meus 2 cêntimos em alguns assuntos. Mas há muita gente que me diz: não, mas tu devias fazer vídeos, nem que fosse para dar essa novidade, porque há muita gente que não segue as notícias, que não lê, e dadas por ti tem, sei lá, uma credibilidade, a forma como tu transmites. Tem mandado mensagens privadas, o que me levou a pensar, privadas e no geral, muita gente que me diz: às vezes sai este assunto, ok, é old news para muita gente, mas se calhar para outras não é. Fala a mesma sobre o assunto, mesmo que esteja batido. Pronto, eu vou tentar recuperar esses blogs. Houve uma altura, já há uns anos atrás, que todos os assuntos eu fazia em blogs. Até tínhamos uma rubrica chamada Walking Blog, que era muito giro. Obviamente que agora não justifica, que eu praticamente estou em teletrabalho, mas era blogs que eu gravava na rua em andamento, e vocês procurarem no canal principal vão encontrar, em que eu falava sobre os assuntos a andar na rua. Era bem estranho, mas era muito divertido de fazer. Na altura tinha alguma vergonha de gravar em público, ainda continuo a ter, mas pronto. Portanto, este canal de blogs queria muito que crescesse. Obviamente, como vocês sabem, este canal nem sequer está monetizado, porque não temos os tais 1000 subscritores. Portanto, se estás a ver este vídeo e ainda não estás subscrito, é uma ajuda que dás aqui. Nem sequer chegamos aos 400 nesta altura em que gravo, quanto mais 500 ou 1000. Mas pronto, é uma das coisas que eu quero fazer para o ano, tentar que este canal chegue aos 1000, que pelo menos fique monetizado, porque este canal, as views são bem mais que o canal principal, daí eu ter isolado os blogs neste. Mas pronto, não prometo mais nada em relação ao canal principal, porque é um canal que o YouTube já matou há uns anos, e eu simplesmente vou mantendo por carolice, porque gosto bastante de fazer conteúdo sobre jogos, trazer-vos as reviews, trazer-vos os gameplays, enfim, vou continuar a fazer, mas não tenho qualquer expectativa. Já desisti há uns anos de ter planos, sonhos, digamos assim, para o canal. Talvez este dos blogs venha a crescer de outra forma, mas vamos ver no futuro. Obviamente o nosso podcast é muito importante que a gente regresse com ele. Em que moldes, vamos ver. Algumas novidades que vão certamente surgir associadas. Quero obviamente manter aqui o pessoal ligado no nosso Discord, e portanto está na descrição o Discord, junta-te a nós. É muito importante ouvir quanto mais vozes sobre os temas que vamos discutindo lá. Às vezes nem sequer há temas, simplesmente estamos a interagir uns com os outros. Já é quase um ritual, a malta acordar de manhã e dizer bom dia. Eu acho que nunca vi algo assim em nenhum lado. Desde o início que vejo isso, todos dizem bom dia, é uma coisa impressionante. Um simples bom dia, a dizer: eu estou aqui, malta.
é espetacular. E portanto é um ritual que todos nós fazemos inconscientemente. Acho que ninguém pensou nisto, que é a educação de oi, malta, bom dia. E parece que é uma espécie de picar o ponto na comunidade, muito engraçada, que eu adoro fazer e obviamente participo nisso também. Temos muitos temas para discutir no Discord. Adoro a nossa comunidade que a gente criou. Todos contribuem bastante para termos aqui este ambiente muito bom, sem stress, muito, ainda por cima, muito generoso. Todos os dias há malta a dar códigos uns aos outros de jogos. Há muita gente que este ano, provavelmente à conta do Discord, juntou muitos jogos à sua coleção. Tem muita coisa boa para jogar nos próximos tempos, obviamente, pela generosidade uns dos outros, oferecerem jogos uns aos outros. E portanto o convite a estar connosco neste 2025. Desejo-te obviamente uma passagem de ano espetacular, e um 2025 recheado de sonhos. Eu tenho os meus sonhos, tenho os meus desejos que queria tentar concretizar. Vamos ver. Vai ser um ano muito redondo para mim, como eu disse, 2025, e se calhar vamos aqui alinhar as estrelas para que as coisas aconteçam da forma que a gente sempre desejou. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Aconteça o que acontecer, estamos aqui obviamente todos para partilhar as coisas boas e às vezes menos boas que nos surgem. Antes que eu comece a ficar sentimental, vamos fechar este vídeo agradecendo obviamente mais uma vez quem me tem acompanhado, neste caso aqui no canal, a quem nos tem acompanhado na comunidade. Desejar então um bom ano. Espero que este 2024 também tenha sido bom para ti. Obrigado mais uma vez por continuares desse lado a seguir-nos, e vemo-nos para o ano, ouvimos para o ano. Estamos aí todos os dias. Um grande abraço.